Ministro extraordinário da Comunhão. O ministro extraordinário da Sagrada Comunhão é, na Igreja Católica, um leigo a quem é dada a permissão de forma temporária ou permanente de distribuir a comunhão aos fiéis na missa ou noutras circunstâncias, quando não há um ministro ordenado, como bispo, presbítero ou diácono, que o possa fazer. Chamam-se extraordinários porque só devem exercer o seu ministério em caso de necessidade e porque os ministros ordinários, isto é, habituais, da comunhão, são apenas os fiéis que receberam o sacramento da ordem. Na verdade, é a estes que compete por direito distribuir comunhão. Por esse motivo, o nome desta função é Ministro Extraordinário da Comunhão, e não da Eucaristia, visto que apenas os sacerdotes são ministros da Eucaristia, e a função dos ministros extraordinários da comunhão exerce-se apenas na sua distribuição. Segundo a carta Redemption Sacramentum, este ofício de distribuir a comunhão extraordinariamente neste ministério, entendendo-se conforme seu nome em sentido estrito, o ministro é extraordinário da Sagrada Comunhão. Jamais um ministro especial da Sagrada Comunhão, nem um ministro extraordinário da Eucaristia, nem ministro especial da Eucaristia. Com o uso desses nomes, amplia-se indevidamente e inapropriadamente seu significado. Somente o sacerdote validamente ordenado é o ministro capaz de gerar sacramento da Eucaristia. Por essa razão, o uso do ministro da Eucaristia só se refere ao sacerdote. Em razão da ordenação, ministro ordinário da Sagrada Comunhão, ou bispo, presbítero e diácono. O ministro extraordinário da Sagrada Comunhão só poderá administrar a comunhão na ausência do sacerdote ou do diácono, quando o mesmo estiver impedido por enfermidade, idade avançada ou algum outro motivo sério, ou quando o número de fiéis comungantes for muito grande e que a celebração da missa se prolongue. Os ministros extraordinários da comunhão surgiram na Igreja Católica após o Concílio Vaticano II, como resposta à escassez de ministros ordenados e à necessidade de pessoas que pudessem auxiliar os ministros ordenados na distribuição da comunhão e em diversas circunstâncias, tarefa que para muitos se tornava demasiado extenuante devido ao tempo e esforço despendido. A introdução de ministros leigos que pudessem auxiliar na ausência de outros ministros ordenados teve como finalidade trazer mais eficiência e eficácia e dignidade à distribuição da Eucaristia. A ideia do papel destes ministros surgiu de um vigário da cidade de Bambuí, José da Paixão Nunes Coelho, em Minas Gerais, na década de 60, que pediu ao bispo de Luz, Dom Belchior, que levasse uma carta na qual falava da necessidade de leigos ajudarem na comunhão, já que se encontravam sobrecarregados constantemente por tal tarefa. Bem acolhida na generalidade, esta novidade, contudo, não foi bem aceita por muitos católicos tradicionalistas, que sublinharam a anterior disciplina de não permitir aos leigos, em absoluto, tocar no pão ou no vinho consagrado, nem nos vasos sagrados que os contêm. Os ministros extraordinários da comunhão devem ser escolhidos entre a comunidade cristã, respectivamente, e devem ser pessoas idôneas e com boa prática cristã. Na maior parte das dioceses, os candidatos, antes de assumirem as suas funções, recebem uma formação litúrgica e doutrinal que lhes permite exercer a função com a máxima dignidade e decoro. No fim de tal formação, são admitidos pelo bispo às funções para que foram escolhidos e que, em alguns casos, é feito numa celebração litúrgica. Normalmente, a função é atribuída por um determinado prazo e geralmente pode ser renovada. No entanto, para o caso de uma celebração em que são necessários os serviços do ministro extraordinário da comunhão e não se encontra nenhum na Assembleia, pode ser designada nesse momento uma pessoa idônea que auxilie o presidente da celebração.
O missal romano apresenta, para esse efeito, uma fórmula de designação eventual de ministro extraordinário da comunhão. Neste caso, porém, a designação desse ministro cessa ao terminar a celebração. São estas as funções dos ministros extraordinários da comunhão: distribuição da comunhão na missa, distribuição da comunhão fora da missa aos doentes ou outras pessoas que com razão o solicitem, administração do viático, exposição do Santíssimo Sacramento para a adoração dos fiéis, mas não a bênção com o mesmo, em situações específicas. Todas essas funções devem ser realizadas em caso de necessidade, ou seja, quando não houver ministros ordenados disponíveis ou em número suficiente. Face a alguns abusos nesse sentido, a Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos, de acordo com o Papa João Paulo II, declarou na instrução Redemptionis Sacramento que, se habitualmente estiver disponível um número de ministros sagrados suficiente para a distribuição da Sagrada Comunhão, não se podem designar para esta função ministros extraordinários da Sagrada Comunhão. Em tais circunstâncias, aqueles que estejam designados para tal ministério não o exerçam. É reprovável a prática daqueles sacerdotes que, embora estejam presentes na celebração, se abstêm de distribuir a comunhão, encarregando os fiéis desta função. Se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe. Deixe o seu comentário. Sua opinião é muito importante para o canal. Caso não seja inscrito, se inscreva e tenha muitas curiosidades sobre o cristianismo e a Igreja Católica. Até o próximo vídeo.